Legal? Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número aqui em São Paulo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:02. Vamos então à apresentação dos nossos entrevistados, os nossos convidados que vão tratar dos temas aqui propostos. O ministro religioso Cláudio Luiz Vieira Geribello, presidente da Conferência Nacional das Igrejas Evangélicas do Brasil. Ele é especialista em geopolítica e georreligião. Tudo bem, pastor Cláudio Luiz? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Geribello? Tudo ótimo. Boa tarde, como vai? Boa tarde. Seja bem-vindo. Está me ouvindo bem? Obrigado. Você está em São Paulo, Geribello? Não entendi. Você está em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo também. Muito bem. Também com a gente aqui na nossa conversa de hoje, o Silvan Galvão. Ele é cantor, compositor, percussionista, banjista, mestre de carimbó, idealizador do projeto Vozes da Amazônia. O Silvan Galvão está em Alter do Chão, no Pará. Tudo bem, Silvan? Tudo bem, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui e poder falar um pouco desse tema que é tão importante, que é a Amazônia. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, Silvan. Também com a gente, Eduardo Curralo. Ele é gestor financeiro, empreendedor, CEO e fundador da B25. Tudo bem, Eduardo? Prazer, obrigado pela oportunidade de falar de um tema também tão importante de educação financeira desde a base. Estou aqui disponível, obrigado pelo espaço. Obrigado pela oportunidade aqui com a gente, para a gente traduzir aí as questões financeiras para a nossa audiência de hoje. E chegou agora aqui para a nossa transmissão o Roberto Docta, diretor da plataforma de projetos ambientais WiWi. Ele é um dos idealizadores do projeto Amazon Movement. Tudo bem, Roberto? Opa, tudo bem? É um prazer estar aqui, é uma honra, é legal falar da WiWi sempre. Muito obrigado pelo convite. Então vamos aqui ao nosso primeiro tema de hoje, pessoal. 12:04, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Faltando 102 dias para o Natal. Já fizeram essa conta, hein? Nesse intervalo, daqui até lá, teremos eleições estaduais e federais, Dia das Crianças, Black Friday, férias escolares e ainda, olha, no meio de tudo isso, Copa do Mundo. Com tudo isso acontecendo, tão pequeno, 102 dias, conforme eu destaquei aqui, a expectativa é de que haja uma injeção de pelo menos 20 bilhões de reais na economia brasileira, gerado não somente pelas vendas, mas pela movimentação das pessoas nas ruas. Um temor, no entanto, é de que muita gente se perca, tanto financeiramente quanto em sua própria rotina diária. Eu vou começar com você, Eduardo, a respeito desse tema, você que é gestor financeiro, é empreendedor. Aliás, antes de mais nada, Feliz Natal, hein? 102 dias passam muito rapidinho. E uma dinheirama aí para entrar na economia, 20 bilhões de reais. Isso tem tudo a ver, evidentemente, com um bem-estar melhor de cada um de nós, né, nesse período, especialmente no final do ano, desde que todo mundo controle as suas finanças, não é? Perfeito, Mauro. E entre o 13º, né, é uma grande oportunidade de estimular a economia. E aí as pessoas se planejam, quer ter um final de ano mais alegre, nada mais merecido, né? Eu sempre falo que o planejamento financeiro não é só para guardar, mas é para usufruir da melhor forma. Por isso que a gente ensina desde as crianças da base. E esse tema é tão importante, também ele gera uma preocupação, né? Porque o 13º vira um 14º, que não é o dinheiro que entra, é o dinheiro que sai, que é o IPVA no ano seguinte, é o IPTU e etc. Então, todo mundo só... Eu fiz neurociência, né, Mauro? E a gente só tem a vontade, como ser humano, de gravar as coisas positivas. Então, é a festa de final de ano, é a viagem para a praia, é o churrasco com os amigos.
mas as contas que vão vir, deixa para depois. Só que se você planejar antes, o hoje é o amanhã. Então, eu acho que a economia agradece, mas com responsabilidade. Cabe no orçamento? Legal. Sobrou 30%? Deixa para os impostos, para as contas do ano que vem, para que você também, literalmente, comece o ano com o pé direito. Você falou do bolso de cada um, né? Agora, e para o bolso do Brasil, para a economia brasileira, esses 20 bilhões de reais que devem ser injetados, como é que isso deve se refletir? No primeiro momento, a economia ela acaba fazendo e movimentando todos os setores, principalmente o setor de serviços, né? Que é o que tende a vender mais nessas épocas festivas e etc. E é um efeito dominó, né? Então, agronegócio, indústria e comércio. Esse dinheiro bem utilizado, ele faz a economia, o dinheiro circular. É isso que a gente sempre ensina na BNC. O dinheiro circular não é ruim. O dinheiro circular de forma desenfreada que é ruim. Então, isso pode aumentar o endividamento, né? Ainda mais porque a taxa de juros ela está alta. Então, uma vez que você circula o dinheiro, mas não toma crédito, aí é saudável. Se você começa a tomar juros, ainda mais com a taxa Selic que está tentando conter a inflação, você pode acarretar outros problemas para o momento 2. Então, a consciência financeira é muito mais importante do que o dinheiro injetado. Então, por isso que a educação ela é muito mais importante de quanto você poupa. Porque uma vez que você tem educação, você tem consciência de saber gastar aos poucos e não deixar de gastar ou gastar de forma desenfreada. Sim. Roberto Dota, seu entendimento sobre este tema aí nos próximos 100 dias, 20 bilhões de reais devem ser injetados na economia. O que deve vir por aí na sua avaliação? Olha, eu acho que isso é um momento importante para um país que está recuperando aí de uma crise da pandemia, né? A gente tem a guerra lá fora, causando inflação de preços. Isso é uma coisa que o governo tem que ficar atento, né? Porque esse dinheiro injetado na economia, ele acaba incendiando um pouco mais a inflação. Se bem que aqui no Brasil até está bem controlada, comparado com o que está acontecendo aí fora, né? A gente está acompanhando que deve começar um novo ciclo de commodities, de crescendo dentro de preço de soja, petróleo. Essa coisa da guerra lá na Ucrânia vai pressionar muito isso, né? Assim, o colapso do transporte mundial, dos fretes e tudo, isso aí gera um gargalo de fornecimento de matéria-prima, e assim, países como a China, a Índia, consumindo assim muito intensamente, isso leva a aumentar preços, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que o governo deve ficar bem atento. Mais um lance legal, que uma mensagem UIUI que eu sempre gosto de deixar, a gente, até uma das missões que a gente percebe na UIUI, a gente começou ela, que a gente sente que a sociedade como um todo está meio doente, né? A sociedade ela está um pouco doente, ela está num consumismo desenfreado, né? A gente vive numa sociedade de consumo que... Só um pouquinho, Dota. Geribello, fecha um pouquinho o seu microfone, porque quando chegar a sua vez, aí a gente abre aí, tá bom? Só para o Dota aqui seguir no raciocínio dele. Vai lá. Então, voltando, então a gente sente que a sociedade no mundo como um todo, ela está bastante assim, doente no seu consumismo. A gente está gerando renda, tipo, países como a China, a Índia estão saindo da miséria, trazendo muitas pessoas para o consumo, e as pessoas estão consumindo tudo desenfreadamente. Nós estamos consumindo os produtos, as relações, as pessoas, o planeta, e um consumismo vazio, né? A gente compra um relógio, uma bolsa, um sapato para postar na mídia social, guardar no guarda-roupa e não usar. Então, isso é um pouco do que o IUI vem trazer, a significação do consumo. É óbvio que o consumo é uma coisa que está no DNA das pessoas, né? As pessoas querem trabalhar, guardar seus recursos para poder usufruir deles, mas a gente traz aquele pensamento de vamos consumir coisas que significam alguma coisa, que tragam um benefício para a sociedade, que revertam para projetos, que revertam a economia, né? Hoje em dia as pessoas compram apartamentos gigantescos que nem usam, barcos, assim, tem uma concentração de renda para uma coisa muito fútil, né? Então isso é uma reflexão que eu gostaria de trazer aí para o Natal, para o fechamento do ano, para esse momento de balanço que a gente faz, né? A gente passou por uma crise séria da pandemia. Eu acho que é o momento da gente parar e refletir, né? Sim.
Silvan Galvão, a sua reflexão sobre esse tema, essa injeção de 20 bilhões de reais na economia brasileira aí nos próximos 102 dias, para você, aí, todos aí de uma região, né, que tem muitas carências, num país tão grande, você que está no Pará, né, em Alter do Chão, qual é a sua expectativa por aí? Então, eu vou muito no raciocínio, adorei as colocações do Roberto, e vou muito nesse raciocínio também de sustentabilidade. E assim, você falou uma frase que é muito interessante, que a maioria das pessoas tem mesmo quando olha de fora para a Amazônia, de uma região mais carente. E pelo contrário, a Amazônia é muito rica, mais rica do que qualquer outro lugar que eu possa conhecer, possa ter conhecimento. Então aqui a gente ainda tem uma relação com o consumo muito bem colocado pelo Roberto, um pouco diferente. Infelizmente, isso está se acabando, né? Essa coisa predatória do ter um objeto, de ter uma coisa, de ter e ter, ela é uma cultura mundial, uma tendência mundial. E uma tendência de coisas descartáveis. Eu lembro que na minha adolescência nós tínhamos garrafas retornáveis de refrigerante, de cerveja. Hoje não tem. E Roberto vai do mínimo, não é só das grandes coisas, de uma casa, de um barco, de uma coisa, vai de uma roupa. Eu, por exemplo, só uso roupa de brechó. Algumas coisas só que eu não compro de brechó. Então, as pessoas que compram uma roupa e deixam aquele monte de roupa e depois jogam e não reaproveitam. E tudo isso vai tirando da natureza, vai tirando. E não adianta investimento sem a educação, sem essa consciência de onde se tira e não se preserva, não se coloca, que no caso, preservando, cultivando para que falando de Amazônia, para que esse bioma ele se renove, porque ele reflete, tem impacto em todo o mundo, não vai se ter. Então, a gente tem que procurar, inclusive, valorizar e conhecer. Sei que é muito difícil, a gente tem uma barreira invisível e que começa pelo preço das passagens aéreas para vir até a Amazônia, conhecer o que, de fato, esse lugar, essa região tem para ensinar. A ancestralidade, a ligação com o que é de verdade, com preço e valor das coisas. Tem muitas coisas hoje, as pessoas estão indo pelo preço, mas a Amazônia tem um valor que é imensurável, dinheiro nenhum paga, e o conhecimento que ela ainda passa para a gente até hoje. Então, eu acho que os investimentos eles têm que ser direcionados a isso, a essa consciência, a educação, e é um trabalho de longo prazo, não tem uma salvação imediata, né? Silvan, você tem você falou um termo absolutamente correto, que é a questão do valor e não a questão do preço, né? Quando eu me referi às carências, é evidente que a Amazônia, todos os estados que compõem a Amazônia Legal são riquíssimos nesses valores, nas questões da natureza, nas questões da ancestralidade, mas eu digo em relação ao bem-estar que o Estado brasileiro deveria promover e não promove adequadamente, seja na saúde, seja na educação, em tantos aspectos. E esses 20 bilhões, a gente, né, é muito dinheiro, a gente imagina que isso vai ser usado por todo o país de forma equilibrada, de forma igual. Infelizmente, não é isso que acontece, porque a gente não vê que a política está aí para promover o bem-estar, que é o papel fundamental dela, né, nesse sentido. E te falo mais, fora desse investimento, nós temos investimentos que perdemos nesse período de 4 anos que estamos da Noruega e de outros países que investem no fundo da Amazônia, né? Perdemos, enfim, não vamos entrar nesse mérito. E antes disso, a Amazônia também produz muito minério, produz madeira que vai. Então, era para ficar royalties e muita coisa era para na Amazônia nós termos, como eu falei, é muito rica, para nós termos uma situação bem melhor de retorno. Mas acordos políticos, enfim, que não cabe a mim, até não sou profundo conhecedor do caso, acordos de isenção de impostos para implantação de indústrias, de empresas internacionais, para explorar os minérios e as riquezas, tem que ser só um dos exemplos, eles não voltam para a Amazônia. Não voltam, não vêm. A gente tem hidrelétricas aqui onde a gente tem várias, Belo Monte, Curaúna, Tucuruí, várias hidrelétricas que elas impactam no bioma, no meio ambiente, em todas as comunidades em volta, e mesmo assim a gente paga uma energia elétrica, uma das mais caras do Brasil. Sem dúvida.
eu não entendo como é essa matemática. Eu moro aqui, até em São Paulo. Quando eu estou em São Paulo, enfim, é muito mais consumo, muito mais aparelhos, eu pago muito menos do que aqui, e aí vai entender. Vamos ouvir então agora o pastor Geribello. Pastor, seu entendimento aí sobre esse nosso tema, esse dinheiro todo chegando aí para a economia brasileira nos próximos meses, como é que estaremos neste período? Seu microfone está fechado, pode abrir, Geribello. Seu microfone está fechado, pastor. Segue fechado. Embaixo do lado esquerdo da tela tem ali o ícone para você ativar o microfone. Aqui. Aberto? Agora sim, vamos lá. Então, muito boa tarde, muito honrado pelo convite de participar aí desse programa muito querido aqui em São Paulo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje, a Conferência Nacional das Igrejas Evangélicas do Brasil são mais ou menos 70 milhões de brasileiros, né? São 750 mil pastores e bispos. E nós podemos observar que esses 20 bilhões que chegarão na economia brasileira vai fazer Geribello, uma grande... afasta um pouquinho da tela que a gente está cortando a sua testa ali. Agora sim, vamos lá, pode seguir, desculpa. Então, esses 20 bilhões que entrarão aí na economia farão uma diferença enorme. Se você pensar que esses 20 bilhões corresponde a 20% do que o governo vai gastar com o Auxílio Brasil, que está hoje em 105 bilhões, é um dinheiro considerável. Então, é um dinheiro que vai ajudar lá no gás, vai ajudar lá na gasolina, vai ajudar, né, nos produtos de primeira necessidade, né, porque a classe média baixa está sofrendo muito e esse dinheiro vai fazer uma diferença, né? Então, você vê o preço do óleo, você vê o preço do leite, você vai à feira, você vê que está tudo muito caro. Então, essa injeção de dinheiro fará uma diferença grande e trará bastante aquecimento à economia. Eu sempre gosto de lembrar, eu sou contador de formação, fiz economia, fiz direito, sou teólogo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que o governo ele tem a obrigação de induzir a economia, tá certo? Então, todo esse dinheiro que está entrando através de auxílio e agora com esses 20 bilhões, é o dinheiro que vai movimentar. Então, hoje os jornais já dizem que o Brasil já figura entre as 10 maiores economias do mundo, a nossa inflação está baixando, a gasolina está baixando, tá certo? Produtos de primeira necessidade ainda tem problema no mercado, mas com esse dinheiro que vem aí, com certeza vai dar uma dinamizada aí na economia. 12h18, o programa Gente que Fala segue aqui pela UTV, a TV da internet. Estamos também ao vivo pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. E o próximo tema agora. Uma pesquisa recente divulgada pela TV Globo mostrou que 71% dos eleitores dizem que a religião do candidato não tem influência sobre seu voto, enquanto apenas 16% disseram ter muita influência e 11% pouca influência. Só que não parece ser essa a impressão entre os candidatos, que sempre incluem a religião em seus discursos de campanha. E aí a pergunta é, a igreja não deveria ficar separada da política? Acontece que, num país enorme, pobre como o nosso, o Estado não chega em todos os lugares que deveria chegar. E a igreja chega. Afinal de contas, pastor Geribello, a religião do candidato influencia o voto, sim ou não, na sua avaliação? Olha, eu sou suspeito para falar porque sou político há 25 anos, tá certo? E sou ministro religioso. É claro que influencia. O Brasil, ele é claro, por causa da Constituição, ele é laico. Mas não esqueçamos que em 2030 o Brasil terá 100 milhões de evangélicos. Hoje, a população do estado de São Paulo, pra você ter uma ideia, 40% do eleitorado é evangélico. Então, aqui em São Paulo, a eleição para governador, para senador, para deputado estadual, para deputado federal, será finalizada pela população, pela comunidade evangélica. Lá em Brasília, a mesma coisa. O candidato a presidente da República que tiver o apoio dos evangélicos será eleito presidente da República. Agora, a gente tem que separar uma coisa. Os valores que os cristãos e os evangélicos defendem são valores da família, tá certo? São contra a violência à mulher, são contra o preconceito com negros, com índios, com homossexuais, né? Então, a pauta evangélica e a pauta religiosa, ela corre junto da sociedade civil organizada, tá certo? A Constituição é bem clara, o Estado é separado da religião. Hoje,
Para você ter uma ideia, a minha bancada em Brasília, que é o chamado Centrão hoje, a maioria são de evangélicos. Hoje o Brasil ele tem vetores de sustentabilidade no cunho evangélico. O Brasil foi o maior país, né, católico do mundo. A partir de 2030, o Brasil será o maior país evangélico do mundo. Então, qualquer candidato, seja de direita, seja de esquerda, se quiser conversar com a sociedade organizada brasileira, ela tem que conversar com os religiosos. Eu sou muito amigo de Dom Odilo, me dou muito bem com líderes judaicos, me dou muito bem com lideranças muçulmanos, tenho amigos, né, espíritas, né? Então, existe já uma convergência no Brasil. Agora, o que não pode, o que está acontecendo, e é muito feio, diga-se de passagem, é você usar o nome de Deus em campanha, sendo que a pessoa que está observando que os seus valores não têm nada a ver com a religião. Tá certo? Cláudio Geribert, eu presido uma entidade, tá certo? Que é a Conferência Nacional das Igrejas Evangélicas do Brasil. Então, hoje são 70 milhões de brasileiros, são 750 mil pastores e bispos. Então, é um think tank importantíssimo. Eu converso com todo mundo, certo? Porque o meu trabalho como ministro religioso é conversar com o Estado brasileiro, não com o governo. Então, para mim, pouco importa se ganha um candidato A, um candidato B, porque o nosso trabalho é abençoar a vida das pessoas. Então, nós temos problemas seríssimos nas cadeias, por exemplo. Então, o único profissional que pode entrar dentro de uma cadeia quando tem rebelião é o pastor evangélico. Tá certo? Hoje, as igrejas evangélicas gastam 10 milhões de reais por ano abrindo igrejas dentro da cadeia. E tem um índice interessante, hein? O preso que fica no sistema prisional por 10 anos, que conhece religião dentro do sistema, ele não volta mais. Não volta mais. Agora, o que não conhece, volta. Então, quer dizer, a religião é importantíssima, tanto no processo decisório eleitoral, como no reingresso à sociedade. Pastor Geribello, se o Brasil é um Estado laico e os políticos eleitos têm que zelar pela harmonia entre as religiões, não só entre as religiões, mas zelar por aqueles também que não têm uma religião, aqueles que são ateus, por que a religião do candidato influencia o voto? Olha, eu não digo que influencia, tá certo? Não vou dizer que influencia. A questão é o valor, tá certo? Então, você observe no último pleito. Quem defendeu valores caríssimos, né, ao mundo cristão, ao mundo evangélico, levou a eleição. Porque fácil aqui, tem um erro aqui de estatística. Então, você vai medir, por exemplo, a comunidade LGBT no Brasil. Tá? Não representa nem 1% da sociedade organizada no Brasil. Agora, quando você vê o que representa o cristão, o evangélico, o espírita, chega a quase 70%. Então, esse tipo, né, de público conversa com o candidato. Então, por exemplo, eu sou ministro... Problemas com a conexão do pastor Geribello? Alô? Sim, pode seguir. Eu sou ministro religioso, tá certo? Tenho minha pauta. Então, a minha bancada, é claro que vai acompanhar, né, o que eu instruir. Então, eu tenho o meu senador, que tem o viés evangélico, eu tenho o meu deputado federal, estadual, e assim vai. Agora, o que é importante dizer é que nós fazemos política de Estado, não política de governo. Então, se você acompanhar nos últimos 10 anos, tá certo? Tanto a Câmara dos Deputados, como o Senado, como a maioria dos estados, tinham poucos candidatos ligados ao mundo religioso. Se você olhar o horário político hoje, é um monte de pastores, são um monte de padres, um monte de bispos. E vou dizer mais, hein? A cidade de São Paulo nasce por causa da Igreja Católica, certo? Então, a política sempre foi atrelada à religião, sempre foi. Agora, tem que separar. Eu vou a Brasília semanalmente, né? Levar ao presidente, aos ministros, às autoridades federais, as questões da sociedade civil organizada. Então, ele procura o pastor evangélico, porque o pastor evangélico, lá no fim, é o mediador. Tá certo? Então, hoje, não dá para você fazer política partidária no Brasil sem conversar com o padre, com o bispo, com o pastor, com o evangélico, com o que é que seja, porque ele faz parte da matriz hoje, certo? 12:25, vamos seguir aqui com o próximo tema do programa Gente que Fala.
Dota, o projeto Amazon Movement, desenvolvido na floresta amazônica, busca promover o reflorestamento de áreas desmatadas e, ao mesmo tempo, gerar atividades sustentáveis para que a população possa extrair da flora e da fauna sua subsistência. A iniciativa é uma parceria entre a Plataforma de Projetos Ambientais UIUI e a Universidade Federal do Amazonas. O interessado nessa proposta pode ajudar no plantio de árvores por meio da compra de mudas para o restauro, recebendo em troca uma biojoia com um QR Code que serve para acompanhar o projeto desde a evolução física dos viveiros até a financeira. O que a nossa audiência precisa saber a respeito deste projeto Amazon Movement, Dota? Legal, obrigado pela oportunidade aí de falar desse projeto que encanta a gente, apaixona a gente, né? É uma coisa que a gente quer deixar um legado para esses problemas que eu estava colocando da sociedade, né? Que a gente tem identificado. E uma das coisas fundamentais, até fazendo um link com a biojoia, né? A missão da UIUI é um engajamento da sociedade. A gente já está fazendo com os nossos recursos mesmo, né? Toda essa parte do reflorestamento, mas a gente quer engajar as pessoas. O cidadão comum, as pessoas do dia a dia precisam entender que a natureza faz parte da realidade. Hoje as causas ambientais às vezes estão muito distantes da população, elas estão politizadas, e muitas vezes as pessoas acham, bom, a empresa X está fazendo um restauro, então eu posso continuar aqui com o meu dia a dia do jeito que está, e não preciso fazer nada que vá mudar o curso das coisas, né? Então, a partir do momento que a sociedade entende que é parte do problema e é parte da solução, que a gente muda a nossa forma de ver a vida, de ver a natureza e de viver em equilíbrio com esse mundo, a gente começa realmente a fazer uma diferença e criar um novo futuro para o nosso planeta, para os nossos filhos, para quem a gente quer deixar. E esse engajamento ele está muito ligado ao nome da UIUI, à nossa missão, à nossa essência. Se até falar para você um pouquinho o que significa o UIUI, na língua indígena da tribo dos Aparai, fica lá no Pará, é uma tribo em extinção, o UIUI significa árvore. Mas o ponto mais importante também que está ligado a isso é que o UIUI, no idioma inglês, significa nós. Agora, o detalhe importante disso é que nós se escreve junto. Sabe por quê? Porque a coisa mais importante que a gente acha é que essas causas, mesmo assim, quando você tocou no tema aí da política e que as pessoas tratam a sociedade como market share, hoje em dia a gente transformou a nossa sociedade em produto. As pessoas viraram market share, e a polarização é a base da liderança. Então, você divide as pessoas e as pessoas, a partir daí, não tratam dos grandes temas que são comuns a todos. Então, apesar das nossas decisões de crença, de opção sexual, de time de futebol, de religião, a gente é todo mundo terráqueo. Então, se os terráqueos não pensarem juntos e não pensarem sobre a essência das coisas, e enxergar o outro ser humano como um ser humano, e que a gente convive com esse planeta, e que a gente precisa mudar nossos hábitos, e a gente precisa aprender a conviver em equilíbrio, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Independente do que a gente decidir, do que eu quero ser como time de futebol, o que seja, eu não vou conseguir conviver no planeta. A gente está destruindo ele. Então, assim, a base da UIUI é esse. E outra base também importante que você tocou é essa coisa da gente não ficar muito... O Brasil, ele precisa, um dos temas, assim, das coisas mais importantes que eu acho que a gente precisa mexer no nosso país é a autoestima do brasileiro. O brasileiro precisa urgentemente acreditar que pode mais e que ele faz direito a ter as coisas. E a gente merece conquistar isso. Toda vez que o nosso direito é conquistado, que a gente consegue o nosso lugar ao sol, a gente dá valor. Toda vez que as coisas são dadas, a gente destrói a autoestima da pessoa. Então, eu acho que é importante o Bolsa Auxílio, todos esses programas de apoio, mas é fundamental você criar a questão do empreendedor. A pessoa tem que conquistar o espaço dela, ela tem que olhar para o espelho e falar assim, eu sou digno do que eu conquistei, entendeu? E a partir daí você consegue construir um mundo melhor, você quer ter uma casa legal, sua casa é bonita. Você vai para vários países do mundo, isso se reflete na própria arquitetura das coisas, sabe? Você vê casas simples, só que a pessoa cuida para fazer uma casa bonita para ela, porque ela é a autoestima dela, ela acha que ela merece mais.
Sim. né? E ela está digna de ter aquilo. Então, a gente criou a figura do empreendedorismo agroflorestal. Tem dois conceitos aí. Um, da pessoa ser empreendedora. Então, a gente faz a capacitação das pessoas para ele poder aprender a empreender. E a palavra agroflorestal... Desculpa, estou com uma tosse terrível. A palavra agroflorestal ela é muito importante porque é exatamente o equilíbrio da pessoa com a floresta. A floresta, a gente tenta recompor o bioma, né, o ecossistema, mas, ao mesmo tempo, assim, a primeira coisa que a gente fez foi ter humildade de sentar com as populações do entorno dos projetos nossos e ouvir. A pessoa que está lá, ela vai derrubar a árvore porque ela não é porque ela tem ódio da floresta, acordou assim, quero queimar tudo, hoje eu vim para derrubar. Não é, não. O cara quer sobreviver, ele precisa de renda, ele quer felicidade para a família dele. Então, a gente cria essa questão da agrofloresta, que é o equilíbrio. Então, o cara, o cidadão, ele quer proteger porque aquela floresta traz fruto para ele e aquilo gera um círculo virtuoso. Então, eu vou dar um exemplo assim, que foi super legal, que a gente está participando, é um dos exemplos de empreendedorismo que a gente cria, que é o Banco de Sementes da Amazônia, que a gente, sei lá, tem convênio com a universidade e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, em que a gente faz a capacitação dos coletores de semente, a universidade faz a catalogação das sementes e vê se elas são saudáveis, e a gente dá a garantia de compra dessas sementes coletadas. A partir daí, você fomenta outros projetos de restauro, além dos nossos, né? E o cara começa a ter a renda dele. Então, são vários segmentos que são importantes a gente trabalhar esse ciclo, entendeu? Que a coisa se feche e crie essa virtuosidade, esse equilíbrio. Deixa eu ouvir a avaliação do Silvan aqui sobre esse projeto. Enquanto isso, você toma um golinho de água aí também, né? Valeu, obrigado. Estou precisando. Silvan, essa proposta do empreendedorismo agroflorestal, você conhece por aí? Como é que você avalia essa conversa nossa aqui com o Dota? Silvan? Silvan, você está com o microfone fechado? Silvan? Não está conseguindo abrir o microfone. Deixa eu seguir. Agora sim. Não estou ouvindo. Está ouvindo, Silvan? Essa proposta do trabalho aí do projeto Amazon Movement, o empreendedorismo agroflorestal, você conhece por aí? Como é que você avalia? Não conheço, mas fiquei interessadíssimo a conhecer mais a fundo. Queria parabenizar. Eu comungo da mesma ideia, desse diálogo com tudo isso, com o bioma, inclusive. Também concordo que a gente tem que aprender a pescar, ao invés de receber o peixe. Hoje, mas a situação de hoje, né, é bem difícil. É muito importante, como a gente não tem educação e capacitação para poder ser empreendedor, para poder ter discernimento, até para escolher os nossos representantes. Como foi dito lá no início, a gente tem uma carência aqui na Amazônia, né? Essa carência do valor, e sim, o valor é imensurável, mas sim, temos falhas na educação, na saúde, e isso faz com que a gente fique limitado, e esses programas, é claro, são bem-vindos, que não era para ser, né? Era para a gente, cada um saber pescar, mas, infelizmente, precisamos ainda, muita gente depende de incentivos, como esses programas que os governos vêm trazendo desde muito tempo atrás. Mas, cara, a Amazônia, esse projeto, o Roberto está falando Iwi, eu adorei saber do nome em inglês, sabia do nome, né, em línguas indígenas, né? Enfim. É muito bom para empoderar e saber que a gente aqui faz coisas muito boas e que são bem aceitas lá fora. A gente na Amazônia, muitas das pessoas na Amazônia, né, claro que tem muitos empreendedores e muitas pessoas que mantêm vivo esses saberes e essa linha de poder empreender e fazer alguma coisa para mostrar o que a gente produz e faz aqui. Então, a Amazônia não é só um bioma, é o povo, é a nossa cultura. As pessoas, na maioria, falando de massa, dessas pessoas que não têm acesso a essa educação, elas acham que o que é bom vem de fora. Então, eu tenho que consumir o tênis tal, o sapato tal, a roupa tal, ter o celular tal, para eu poder me inserir. E quem não tem acaba, enfim, sendo muito vazio, uma coisa muito vazio. E isso leva a um monte de problemáticas.
criminalidade, enfim, a drogas, porque você quer aquilo e não tem como, o acesso vai... Então, projetos como esse, de não só capacitação, mas também de empoderamento social, empoderamento e lugar de fala da região, do seu bioma, da sua cultura, isso é importantíssimos. E a gente precisa cada vez mais de iniciativas como essa. Queria parabenizar a IUI. Adorei, quero conhecer mais. Roberto Dota, para a gente finalizar o seu tema aqui, bem rapidinho, poucos segundos para a gente ir para o intervalo. E o interessado faz o quê, então, para participar? Eu destaquei aqui que recebe uma biojoia com um QR Code para acompanhar a evolução física dos viveiros. Enfim, bem rapidinho para a gente finalizar. Legal, então eu convido a todos, o Silvan que está interessado, entra no nosso Instagram, o IUI, é WEWE, tá? O IUI Brasil. Entra lá, segue a gente, no nosso site também, o iui.com.br, você consegue entrar lá, conhecer o nosso projeto, ver o engajamento. O IUI é bastante plural e você consegue participar também, entrar com a iniciativa e ajudar a gente a plantar uma árvore, 10 árvores, 20 árvores, quanto o seu coração tiver interesse de se engajar. A gente está totalmente aberto e é o IUI, assim, fazendo a diferença, estamos todos juntos. Faltando 23 minutos para 1h da tarde, uma parada breve, um golinho de água para cada um aqui. A gente vai fazer um intervalo, mensagem do nosso apoiador e voltamos em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 22 minutos para 1h da tarde, estamos de volta. Este é o programa Gente que Fala, ao vivo, pela AltV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Próximo assunto por aqui. Esse é o nosso lugar, este ato nortista, este encontro de vozes da mata que ecoa agora, que sai das almas dos artistas. Esse é o início do texto lido pela atriz paraense Dira Paz no vídeo Kuá Ianê Redawa, de Silvan Galvão e outros artistas da região, lançado na semana passada no Festival Vozes da Amazônia, que aconteceu aqui em São Paulo. O conceito, segundo os idealizadores do evento, é de que é importante que todos lutem pela Amazônia, mas é preciso que seus filhos, suas vozes, também tenham espaço para falar por si. Como é que foi o lançamento desse evento aqui, desse festival, né? Como é que foi isso aqui no Festival Vozes da Amazônia, em São Paulo? Silvan, a gente que está tão distante da Amazônia, estamos inseridos aqui numa selva de pedra, como é que o público reage? É maravilhoso poder levar a Amazônia, como foi dito mais cedo. É difícil mesmo vir até a Amazônia, não só pela questão geográfica, porque a gente consegue ir para outros lugares com facilidade, temos avião e tudo, mas hoje, isso de muito tempo, né? Mas se você for pesquisar uma passagem hoje para Buenos Aires e outra para cá, para Santarém ou para Manaus, é absurdo a diferença de preço, é muito caro para se vir. E aí você gera uma barreira em duas vias, né? Da ida e da volta. Então a gente não consegue levar com facilidade coisas daqui, então nossa cultura, culinária, enfim, a música, a poesia, é difícil até chegar lá, e é difícil das pessoas virem dos grandes centros até aqui para consumir e levar com elas o consumido, pelo menos a lembrança, a ideia, o conhecimento. E então, infelizmente, quando se fala de Amazônia, é uma coisa um pouco privilegiada, inclusive São Paulo, vamos dar o exemplo de São Paulo. É uma coisa muito privilegiada, não, elitizada. Só classe média, quem consegue vir até o Terra do Chão e até alguns lugares da Amazônia, é muito caro. E a ideia do festival foi democratizar um pouco mais isso, fazer preço acessível e levar pessoas da Amazônia
que tem um protagonismo que já tem uma carreira consolidada aqui, mas levar também pessoas que não tiveram oportunidade, que estão tentando levar suas vozes para São Paulo, para o Rio, para outros grandes centros, e não têm oportunidade. Então, foi protagonizado só por amazônidas de todos os estados, de todas as regiões. A gente queria até abranger mais pessoas, mas não conseguimos. Foi embrionário, sem investimento nenhum, foi na raça, investimento próprio, feito por mim, por minha família, a ideia do festival. Tivemos culinária, artesanato, música e roda de saberes. E o que a gente queria com o nome Vozes da Amazônia é ser ouvido mesmo. Não ouvido, você tem um show ali, você está ouvindo a música e dançando. A gente, nas interseções dos shows, das apresentações culturais, a gente tinha as rodas de saberes, onde a gente recebia pessoas que tinham alguma propriedade em alguma das frentes que a Amazônia se destaca, para conversar. E a gente percebeu que, em algum momento, as pessoas não estão acostumadas com isso. Sempre que tem eventos que tem falas, rodas de conversa, mesas, é no início e depois vem a parte cultural. E a gente quis justamente fazer o contrário, fazer show e chamou todo mundo, aí uma roda de saber, depois show de novo e outra. Sempre nos intervalos. Deu uma quebrada, foi diferente, mas foi legal porque as pessoas foram ouvidas e foi falado muita coisa interessante. Lá tivemos o Cristino Wapichana, de Roraima, grande escritor, já foi premiado pelo Prêmio Jabuti. Então, tivemos Carol Villanova, de Belém, que fala sobre essa relação de plantar, da cultura familiar, né, de plantar, e como essa iniciativa de sustentabilidade e de agricultura familiar impulsiona também uma engrenagem da economia em pequenos polos, pequenas comunidades, e é importante esses incentivos. Tivemos a Carol Tucuju falando sobre quais as barreiras de levar a cultura da Amazônia para outras fronteiras, para outros lugares de São Paulo, mundo afora. E tivemos shows de Nilson Chaves, Patrícia Bastos, enfim. Silva, eu, aqui na nossa abertura da nota aqui, eu destaquei o início do texto lido, né, pela atriz Gira Paz, no vídeo Kuá Iane Redal. Não sei se está certa, não sei se está certa a pronúncia, me corrija algum erro aí, peço perdão por isso. O que significa essa expressão indígena? Eu queria que você interpretasse para a gente alguma coisa relacionada ao que está nesse vídeo. Sim. Então, Quayanerendal significa esse é o nosso lugar. A ideia dessa música, e quando eu pensei em fazer essa música, foi... Quando se fala de Amazônia, a gente fala muito Amazônia Pará, a Patrícia da Amazônia Amapá, a Euterpe da Amazônia Rondônia, e a gente não tem um abraço. E essas Amazônias, elas são muito autossuficientes e muito ricas. E a gente precisava de um abraço. Nós somos versos, cada um, de uma só poesia, que é a Amazônia. E aí fiz a música, convidei o Nilson Chaves e o Joãozinho Gomes, que depois me ajudaram um pouco na letra. A gente construiu mais letra e tivemos essa felicidade de gravar todos, com essa representação de alguns estados, né? Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Tocantins. E convidamos a querida Dira Paz, que é paraense, muita gente não sabe, mas a Dira é paraense, para interpretar um texto que nós fizemos para estar no meio dessa música. Eu vou cantar um pedacinho da música, até quem sabe o texto, para vocês entenderem um pouco disso daqui, ouvir as nossas vozes. De Porto Velho a Manaus, Palmas, Belém, Boa Vista, de Macapá, Rio Branco, versos da mesma poesia, Amazônia, Amazônia. Vamos juntos entoar um encanto nortista. Vamos cantar nossa língua, nativa sabedoria, Amazônia, Amazônia.
Esse é o nosso lugar, esse ato nortista, esse encontro de vozes da mata, que ecoa agora, que sai da alma dos artistas como a franja do horizonte. Esplende-se a aurora, que ora e grita a hora em que Tupã medita. Edita, Pai, deleta o que dita o idiota. É a voz que te dirá quem somos. Sumanos, somamos, humanos, suprimos. Nesta floresta ímpar, neste primor divino, onde vivemos e dividimos voo com passarinhos. Nós sabemos do calor do grande ninho, sabemos intuir para que abraces e sacies. Sabemos entoar os trinos que entoam os sabiás, e sábeis sabemos desfiar nossos destinos, e hábeis guardar o grande ninho, como fazem com a rosa os seus espinhos. Muito bem. Silvan Galvão interpretando... Parabéns, hein, Silvan? Lindo, hein? Redawa. Obrigado. Muito legal saber do Muito trabalho bonito, aqui, parabéns, do Festival viu? Vozes da Amazônia, que ocorreu aqui em São Paulo. Muito obrigado pela interpretação. Saudades daí, Silvan. Eu estive uma vez só no Amazonas, fui a trabalho, lá no Festival de Parintins, fui a Manaus. A ideia era ir de barco de Manaus até Parintins, acabamos pegando um outro avião, em razão do tempo que a gente tinha. Estava muito em cima do início do festival e conheci muita coisa por aí. Não fui de barco, mas acabei navegando posteriormente lá pelo Rio Negro, quando estava lá em Parintins. E aí a gente tem muita saudade disso tudo. Parabéns aí pelo trabalho, a gente vai seguir com o próximo tema. Eduardo, a necessidade de conversar sobre hábitos financeiros saudáveis e sustentáveis tem ganhado cada vez mais espaço no ambiente familiar. É por isso que a B25 Assessoria criou o Bolodim. É um jogo da vida real que busca conectar escola, famílias e tecnologia de forma que o aprendizado seja efetivo e encantador para as crianças. Segundo a produtora do game, o Bolodim lida também com as questões socioemocionais, fazendo com que o aluno trabalhe a ansiedade, o autocontrole, a tomada de decisão e a eventual frustração caso tome a decisão errada durante o jogo. O que a gente precisa saber sobre esse jogo de educação financeira? Perfeito, obrigado, Mauro. E aí me permite que a B25, a gente democratizar também a educação, tanto que a gente atua no varejo com um preço simbólico de R$ 9,00 e disponível para qualquer criança e qualquer família, que é o bolodim.com.br, tá? E igual o Roberto fez, eu vou explicar o que é o Bolodim, o bolo do dinheiro que multiplica o conhecimento. E educação financeira, como você colocou, 10 a cada 9 pais estão falando disso. Eu conversei com uma moça da Boa Vista, essa pesquisa do Serasa, ela me confirmou essa tendência. E fazendo um paralelo com o Silvan, com o Roberto, com o Cláudio, somente com o Roberto, a educação financeira, cada dia mais, ela vai se desmistificando. Não tem a ver com matemática, tem a ver com uma gestão de cenário, de ser empreendedor, de economia sustentável. Tanto que o Bolodim é muito mais do que um jogo e uma plataforma que tem EADs, ela é completa, é o Netflix da educação, do que literalmente só apenas jogar, é um jogar com educação. Então, tem fases onde ela tem que jogar o lixo no cesto correto e ela entende que o dinheiro no lixo correto, o governo gasta menos dinheiro e isso volta para ela. Na fase da doação, por exemplo, ela pode doar para um parque, para restaurar as árvores, para um orfanato, para um asilo. Ou seja, não é só um ato de empatia, Mauro? É um ato que retorna o dinheiro. E aí quebra-se aquele paradigma de que o dinheiro doado, o dinheiro circulado, ele é simplesmente uma perda. É uma perda se você fizer sozinho, mas uma vez que você dissemina esse conhecimento e você pensa no próximo, o dinheiro, todo mundo cresce junto. Então, eu acho que a educação financeira na base, como fiz pesquisas no Fora do País, demorou 1 ano e meio para ser feito, porque não só veio do mercado financeiro, que eu trabalhei 17 anos, em grandes bancos, Itaú, General Motors lá de fora, mas pedagogos, porque conversar com uma criança é diferente de conversar com um adulto, principalmente dos 5 anos que a gente começa. E aí, abre aspas, para um grande grupo educacional que eu converso, eu nunca vi uma edtech que há dois setores na base, amparado na BNCC, que é a lei da educação, e nas finanças, trazendo um assunto que está no dia a dia, porque a criança pega um celular hoje, hoje todo mundo tem tecnologia, o último dado do censo fala que é 90%, se excluir computador é 93%, estamos fazendo um censo novo esse ano, então
arrisco a dizer, é 95%. Então, hoje não tem como você negar o celular, né? Eu atendo uma instituição social que, pelo menos na família, tem um celular. E o que é mais legal, além dele ser enriquecido de conceito, que demorou 1 ano e meio para ser feito, não tem nada igual, qualquer criança pode usar, desde a classe A até E. Então, ele tem que ser acessível, tem que ser educativo e tem que ser efetivo, né? Inclusive, numa das reportagens, Mauro, uma mãe de Salvador deu testemunho, meu filho, ele economizou vendo o Bolodim. Quando ele chegou na festa de São João, ele falou assim, mãe, não precisa comprar camisa quadriculada. Eu entendi que o Bolodim me ensinou que é uma necessidade. E aí a mãe economizou dinheiro e deu uma bola. Então, a educação financeira, para resumir, não é assunto simplesmente de poupar, de matemática e de investir. Ela está no dia a dia. Agora, nesse nosso momento, a gente está gastando energia, tempo, tomada de decisão. Então, essas situações da vida real é o que a plataforma se predispõe. Agora, para a criação e naturalmente, a preservação dos bons hábitos financeiros, dos hábitos saudáveis, né? Hábitos financeiros saudáveis, é preciso o trabalho da família, evidentemente, é preciso o trabalho da escola também. Agora, quando a família trabalha bem e a escola não trabalha, a gente sabe que isso não acontece, fica faltando um pé nessa história, qual é o caminho? O caminho é você tentar, dentro de casa, procurar uma outra escola que dê um valor, porque não existe hoje desconectar o que você vive em casa com a escola. O perfil ele tem que ser conexo. Eu sempre, quando eu visito uma escola, eu estava aqui antes visitando, não adianta a escola dar um valor super agregado no conteúdo se em casa o pai deseduca, e vice-versa. Então, cada vez mais com o mundo globalizado, o metaverso já começou. Não existe metaverso real, porque são ilhas. Mas cada vez mais com o mundo globalizado, não tem como se distanciar o que está acontecendo com o pai. Como eu falo, não tem, hoje 10 a cada 9 pais falam de educação financeira. Não tem como você fechar o olho para o assunto. Ao mesmo tempo que o pai também não pode estar desvirtuado com o que está acontecendo com as questões sustentáveis, economia, questão socioemocional. Então, são coisas que se convergem, né, Mauro? Inclusive, na ODS, tem uma empresa grande automobilística que está colocando, eu não vou falar o nome dela para não fazer merchandising, educação financeira para jovens. Eu falei com ela ontem, ela super se interessou. E na ODS, um dos pilares é diminuir a pobreza, e através da educação de qualidade. Então, a educação financeira não tem como tampar, ela passa por isso. Perguntas da nossa audiência por aqui, eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga responder a todas elas, e o Eduardo está falando, então eu começo com você já, Eduardo. A Juliana Rocha está no Instagram, e ela quer saber em que medida a questão da sustentabilidade já pode estar ligada à educação financeira de crianças. Como eu coloquei na nossa plataforma, no Bolodim, você já tem inserido a questão da sustentabilidade, porque uma vez que você é sustentável, você retorna dinheiro para a sociedade. Seja desde um ato empreendedor, aonde você tem, vou dar um exemplo do cenário que a gente trabalha, você diretor de uma fábrica de janela, os funcionários não jogando o lixo do vidro no cesto correto, a empresa perde dinheiro, a sociedade perde e a educação cai. Então, isso, o país literalmente paga a conta. Se você faz o contrário, essa questão sustentável, ela aumenta a economia, volta o dinheiro retorno. Então, investir na Amazônia, investir na educação, investir na saúde, não é dinheiro gasto, é dinheiro retornado, seja a curto, a médio e longo prazo. Agora, uma pergunta minha, Eduardo, a gente vê, e já discutimos aqui por diversas vezes, a questão da ansiedade dos jovens, dos adolescentes, essa ansiedade que veio aí a partir da pandemia, as escolas com dificuldade de lidar, os pais também, e são necessários aí trabalhos de médio e longo prazo para poder dar solução para essas questões. Em que medida um jovem, um adolescente é influenciado pela situação financeira da família, pela situação financeira dos pais, que é discutida dentro de casa, e isso leva a essa ansiedade. E como é que o Bolodim trata essa situação de lidar com a ansiedade, que, na verdade, não é da própria criança, do adolescente, do jovem, vem de uma situação familiar? Sim, né? O espelho é o universo, né? Tudo que você faz tem uma reação. Então, assim, se o pai está com uma crise financeira, inclusive eu tenho uma amiga minha, dona de startup do sono. Um dos grandes problemas do sono é a educação financeira, é a falta de dinheiro, de saber como gerir. E aí ele reflete na criança, ele desabafa, ele fala que não tem o dinheiro para aquele momento, e a criança acaba vendo o dinheiro como um inimigo, não como algo que você possa trabalhar para ter algo que você precisa e deseja. Então, a plataforma ela trabalha de diversas formas, desde um livro, um EAD, um jogo, onde ele mostra que nem tudo é seu momento. Então, ela vai fazer o planejamento financeiro
ela não tem o dinheiro, ela tem que comprar o curso de inglês, o plano de saúde e acabou o dinheiro para o celular. Mas se ela trabalhar, ela investir e poupar para o momento certo, ela pode adquirir. Então, a plataforma é um jogo, é o gamification, ou seja, a educação com a tecnologia. Aquele que comprar no instinto perde dinheiro, como é na vida real. Aquele que souber o momento certo vai ser bonificado. Pergunta aqui para o pastor Geribello, vem da Daniela Neves, ela está no YouTube. Pastor, bem brevemente aqui, para a gente poder responder as demais também. A Daniela pergunta se o Brasil é realmente um Estado laico. Evidentemente que sim, a gente já tratou aqui no início aqui da sua fala, mas o que você pode trazer mais para ela a respeito? Olha, a Constituição é bem clara. O Brasil ele é um Estado laico, né? Mas o que vale é o que está acontecendo de fato, né? Então, nós temos uma população de 215 milhões de brasileiros, certo? 70% da população brasileira hoje é evangélica, certo? Então, os outros se dividem entre católicos, as outras religiões espíritas. Então, você dizer que um país que tem uma população dessa, com cunho religioso, ele é laico, sim, na lei, na letra da lei, mas, de fato, existe uma grande entrada da política evangélica e dos cristãos em qualquer tema da sociedade organizada do Brasil. Então, o Brasil é laico. Se você tem uma ideia, lá no STF você tem uma cruz, tá certo? E a própria Constituição do Brasil, quando ela abre o seu preâmbulo, ela fala de Deus. Então, ele é laico, sim. Mas Deus é brasileiro, tá certo? Mas o Brasil é laico. A pergunta aqui para o Silvan. Cláudio Nogueira está no Facebook e quer saber, Silvan, o que é exatamente o carimbó e quais os instrumentos tocados? O carimbó é um instrumento, é um ritmo da mistura das influências do indígena, do africano e do europeu, da indumentária, já na parte da dança, né? Depois ele teve essa influência. E os instrumentos que são tocados são o curimbó, que é um tambor, é um tronco escavado, tem aqui uns atrás que eu vou terminar de fazer, mas maracas, instrumento indígena, e depois se introduziu o banjo. Ele é muito percussivo, né? E muito gostoso é interessante, envolvente. Interessante, não é, Silvan, que esse ritmo, esse gênero aí do norte, né, o carimbó, acabou tomando conta do Brasil há alguns anos, né, com a novela que levou, acho que é A Força do Querer. E levou essa cultura de vocês para o Brasil inteiro, coisas que nós não tínhamos conhecimento, né? Sim, Passou a dar um novo valor aí para vocês. Deu um novo valor. O carimbó ele já chegava, só que ele era uma coisa que, como chega tão difícil, chegava, encantava e depois sumia. A novela teve uma continuidade, eu apareci em algumas cenas da novela, com uma música, e agora tem um filme que está sendo produzido, versão 2 de um filme, que eu não posso falar o nome, do Netflix, que vai ter também uma música de carimbó, uma música minha, na trilha sonora. Então é muito legal a gente ir ocupando esses espaços. Muito bom. E o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, sempre com a gente também participando. Roberto, qual é a efetiva imagem do Brasil a nível mundial nas áreas ambientais? Ele pergunta. Pra gente o Brasil ele é um país assim dicotômico, né? Porque o Brasil é um grande potencial do mundo em vários segmentos, né? Então o Brasil ele causa paixões e emoções lá fora. Que hoje o Brasil é o país que alimenta o mundo. É o grande país da proteína vegetal e animal. E, ao mesmo tempo, nós somos o grande potencial de sequestro de carbono no mundo. Assim, os próximos 50 anos, o Brasil é o país onde vai se gerar créditos de carbono. Para quem não sabe, os créditos de carbono são títulos negociados para remunerar projetos que tiram o carbono da atmosfera. O carbono é o grande vilão dos gases de efeito estufa que aquecem o planeta, que estão trazendo todo esse desequilíbrio para o nosso meio ambiente. Então, para encontrar uma solução para isso, assim, trabalhou-se numa solução financeira em que quem polui remunera quem não polui, quem sequestra o carbono. E são esses créditos. E o Brasil é o grande potencial do mundo. Então, isso causa emoções de gente que fica preocupada com esse crescimento estratégico do Brasil, tanto na parte de alimentação quanto na parte ambiental. Então, você tem brigas de todos os lados. Enquanto a briga política tiver sobre os interesses reais do planeta, a gente dá passos para trás.
né? Mas existem muitos projetos e muitos movimentos bastante sérios que estão levando isso para uma evolução e uma consolidação do mercado, e com certeza o Brasil vai ser uma grande potência nesse segmento. Vamos por um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. O agradecimento de toda a nossa equipe, a vocês todos aqui que participaram, os nossos convidados. Cláudio Luiz Vieira Geribello, presidente da Conferência Nacional das Igrejas Evangélicas do Brasil. Roberto Dota, diretor da plataforma de projetos ambientais UIUI. O Silvan Galvão, que está lá em Alter do Chão, no Pará, ele é idealizador do projeto Vozes da Amazônia, e o Eduardo Curralo, gestor financeiro e empreendedor, CEO e fundador da B25. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu aí, Sérgio, pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Amanhã a gente volta a se falar aqui pela AltV a partir do meio-dia ao vivo. Obrigado pela audiência, um abraço a todos, tchau, tchau. Segurem